Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, onde se tinha criado. Segundo o seu costume, entrou na sinagoga um sábado e levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías e, ao abrir o livro, encontrou a passagem em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, a restituir a liberdade aos oprimidos, a proclamar o ano da graça do Senhor. Depois enrolou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Estavam fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga. Começou então a dizer-lhes: Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Todos davam testemunho em seu favor e se admiravam das palavras cheias de graça que saíam da sua boca e perguntavam: Não é este o filho de José? Jesus disse-lhes: Por certo me citareis o ditado: Médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui na tua terra o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade vos digo, nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Em verdade vos digo que havia em Israel muitas viúvas no tempo do profeta Elias, quando o céu se fechou durante 3 anos e 6 meses, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas a uma viúva de Sarepta, na região da Sidónia. Havia em Israel muitos leprosos no tempo do profeta Eliseu. Contudo, nenhum deles foi curado, mas apenas o sírio Naamã. Ao ouvirem estas palavras, todos ficaram furiosos na sinagoga. Levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e levaram-no até ao cimo da colina, sobre a qual a cidade estava edificada, a fim de o precipitarem dali abaixo. Mas Jesus, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e meus amigos, a primeira leitura da carta de São Paulo aos Tessalonicenses traz-nos para refletir e meditar e também ilumina um tema que diz respeito a todos e a cada um de nós, tal como aos primeiros cristãos. O tema da vida depois da morte,
o que acontece àqueles que morrem e também dá a resposta a estas perguntas, afirmando o núcleo essencial da nossa fé. Porque nós acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou, que Jesus está vivo, e então os que tiverem morrido com Jesus, Deus os levará com Jesus. Todos nós temos a experiência de podermos afirmar que ninguém morre enquanto está vivo no coração de outra pessoa. E todos temos a experiência que os nossos amigos, os nossos familiares, estão no coração de cada um de nós, não morreram. Eles estão vivos no nosso coração. E nós afirmamos que Deus os levará com Jesus porque eles estão sempre no coração de Deus. E no coração de Deus nunca ninguém é esquecido. Nunca ninguém desaparece. E é nesse coração misericordioso de Deus que se encontram aqueles que partiram, aqueles que foram e são os nossos familiares, os nossos amigos, aqueles de quem já toda a gente se esqueceu, mas no coração de Deus continuam presentes e continuam vivos. Esta era a dificuldade que tinham os primeiros cristãos. Eles acreditavam que a vinda de Jesus seria próxima após a sua ressurreição. O que nós afirmamos no credo: creio na ressurreição da carne, creio no mundo novo que há de vir. E eles pensavam que esse tempo estava breve. E como ia tardando, ia demorando, lembramos que este texto foi escrito, possivelmente, 15 anos depois de Jesus ter ressuscitado. Eles começavam a perguntar-se: mas o que é que aconteceu aos nossos que já partiram? Aos nossos defuntos? E São Paulo tenta responder com aquele núcleo essencial, central da nossa fé. Nós acreditamos que Jesus deu a vida por nós. E deu a vida por nós morrendo, entregando a sua vida na cruz por nós. Mas ele não ficou sujeito ao poder da morte. Sabemos que ele ressuscitou, mas ele está vivo, está presente aqui no meio de nós. E é a partir desta certeza que Jesus está vivo que nós podemos compreender os que já partiram e também que no coração de Deus eles estão vivos. A segunda leitura do Evangelho vai ajudar-nos a nós a entender a nossa vida. Também nós estamos a caminho. Estamos a caminho de um dia, não sabemos quando, o Senhor vem e leva-nos consigo. E qual é a nossa missão hoje? O que é que nos é pedido a cada um de nós até esse momento, esse encontro definitivo com Deus, quando nós pudermos contemplar cara a cara, face a face, o rosto de Deus?
A segunda leitura, que é o Evangelho, diz-nos que, num texto de São Lucas, que agora começamos a meditar durante a semana, o Evangelho de Lucas, no início da vida pública de Jesus, ele foi à sua terra. Leu o profeta Isaías na sinagoga. E o que é que ele leu? Que o Senhor, Deus, o Pai, o tinha enviado. E o tinha enviado porque o Espírito de Deus estava sobre ele para anunciar a boa nova, para anunciar o Evangelho, para construir o reino de Deus. E essa é a nossa missão, caríssimos irmãos. Enquanto caminhamos para o encontro definitivo com Deus, qual é a missão de cada um de nós? Construir um mundo melhor, construir o reino de Deus, fazer que este mundo seja um mundo mais de Deus, em que Deus está presente, em que o Evangelho é vivido por nós e pelos nossos irmãos. De facto, sabemos que não estamos sozinhos. E é bom pensar e também estar convencidos, convictos, que na missão de construir, de anunciar o Evangelho, o Espírito do Senhor está sobre nós. O Espírito do Senhor renova a nossa vida. O Senhor envia-nos para quê? Para libertar os oprimidos, dar vista aos cegos e proclamar que Deus está presente no meio de nós. Irmãos e amigos, nesta manhã, que cada um de nós assuma esta missão. Enquanto não contemplarmos o Deus face a face, procuremos com a nossa vida, com aquilo que somos e com aquilo que fazemos, construir um mundo melhor, construir o reino de Deus.